Senhor nosso Deus, Deus zeloso, maravilhoso. Pai, o Senhor enviou Jesus ao mundo para a salvação eterna, para a libertação, para a quebra das cadeias. Como Jesus diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E também diz, se o Filho, pois, os libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas o Senhor nos chama a aprendermos. O Senhor diz, vinde e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Seja assim, Senhor, nosso Deus, que as tuas palavras, Senhor, sejam guardadas e gravadas dentro de nós, numa chama viva. De nada adiantaria ouvir e não pôr em prática. O Senhor que fez o ser humano sabe muito bem como conduzi-lo, como dirigi-lo, como guardá-lo, como abençoá-lo. Seja assim, Pai. Vem para abençoar as famílias. Senhor, através de o Senhor pode abençoar uma família inteira e muito mais pessoas, porque não há limite para o teu poder imensurável. Não há barreiras, não há fronteiras que impeçam o Senhor de agir aonde quer que seja. Então toma nas tuas mãos, para que cada casa tenha suprimentos, haja a tua paz em cada coração. Nosso Deus, pedimos em nome de Jesus e agradecemos, porque teu é o reino. Obrigada, Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, nós estamos falando sobre segredos de Deus. O reino, muita gente fica assim, reino, ou seja, a gente não vive em regime de monarquia. O que isso tem a ver com a nossa vida? São coisas espirituais, irmãos. Mas Jesus veio no tempo do império. Roma dominava o mundo. Então, o Espírito de Deus, Deus usa essa figura. No Antigo Testamento, os reis dominavam. Eles presidiam, eles eram como juízes. O rei Davi, então, ele era como um pastor. Israel, para ele, era literalmente a igreja de Deus. E era. Porque o ser humano foi criado por Deus. Deus criou o homem e criou a mulher, a sua imagem, a sua semelhança. Criou para a paz, não para os tumultos, para o desespero. Criou para a alegria, não para a angústia, tristeza, amargura, depressão. Problemas vêm, mas temos que saber lidar com eles e vencer em nome de Jesus. Então, e nós contemplamos na semana passada o reino de Salomão. Salomão, irmãos, no início do seu reino, se esforçou bastante. Nós vimos isso. Vamos reiniciar lá, segundo livro de Crônicas, no capítulo 1. Somente o versículo 1 agora, só para uma revisada rápida para a gente avançar. Segundo livro de Crônicas, capítulo 1, versículo 1. Vamos juntos? E Salomão, filho de Davi, se esforçou no seu reino, e o Senhor, seu Deus, era com ele, e o magnificou grandemente. Amém? Pense sempre na onisciência de Deus, que sabe tudo, conhece tudo. Pense sempre na onipresença de Deus, que está em todos os lugares. Não há barreira nem fronteira, não há quem possa impeça o Espírito Santo de chegar a qualquer lugar. Ele já está. Ele é onipresente. E lembre-se sempre da onipotência de Deus. Por mais que um problema venha e pareça forte, forte é Jesus. O poder de Deus está acima. Isso fica bem claro, e se sabe, e disso em todo o tempo. Então, você observa aqui, Salomão, filho de Davi. Davi foi o rei, pode-se dizer, que alcançou e tocou o coração de Deus pela forma como ele lutava por Israel. Ele lutava para que o povo de Israel fosse sempre vencedor, para que não faltasse nada, para que os inimigos não invadissem o seu território. Olha que visão Davi tinha. Davi era adorador, Davi era um
desde menino, adorava a Deus, louvava. Davi foi, desde menino, homem de oração. Davi tocava instrumentos musicais. Ele tinha maior prazer em que o seu louvor chegasse a Deus. E ele tinha esse cuidado, então, de fazer a vontade de Deus para que o seu povo, o povo de Israel, não fosse atacado pelos povos inimigos. Era um reino físico, mas ele lidava com Deus o tempo todo. E você vê aqui que Salomão, que recebeu então o reino do pai, de Davi, ele no início, ele se esforça, observe, Salomão, filho de Davi, se esforçou no seu reino. Então, olha só, Jesus veio para cada um, tanto que a salvação é pessoal, personalíssima, cada pessoa, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, todo ser humano é criatura de Deus. Quem crer e for batizado será salvo. Olha aí a peculiaridade, quem? Então é um a um, certo? Muito bem. Então a cada um, né, Deus dá o reino, poder, direção, presença, o Espírito Santo se faz presente. Então o cristão ele tem de buscar, né, o que lhe pertence. A Bíblia é testamento, Antigo e Novo Testamento. Problema que o Espírito Santo encontra. Muita gente tem a Bíblia como livro religioso. Não tem como testamento de Deus. Não tem como a vontade de Deus expressa. E aí não dá atenção devida à palavra de Deus. E acaba se deixando levar por circunstâncias. E até mesmo pelo que pessoas falam. Há quem seguir, seja guiado pelo que pessoas ensinam, ainda que aquilo vá contra a palavra de Deus, pessoa por falta de atentar que a Bíblia é a palavra de Deus, deixa de ter comunhão com Deus e de repente abre brecha para Satanás. Salomão, no início do seu reino, se esforça, ele se esforçou. Agora você vai observar, ele recebeu do pai o reino e Davi não simplesmente disse, olha, eu vou partir, já estou velho, vou partir e você vai sentar no trono e vai assumir o reinado. Davi deu direção para tudo e deu um conselho para Salomão. Esse conselho serve para todo filho de Deus, filha de Deus, que quer a presença de Deus, os cuidados de Deus, as bênçãos de Deus no seu reino. Ou seja, Jesus desceu do céu para habitar na minha vida. Então ele veio para me abençoar. Salvação, libertação, saúde, alegria. Mas é claro que tem que vigiar. Nós temos um adversário chamado diabo, que tenta nos atingir o tempo todo. Então tem que ficar preocupado e o tempo todo. Não, tem que ter comunhão com Deus o tempo todo. Comunhão com Deus. Precisa de entendimento para agir em conformidade com os ensinamentos e mandamentos de Deus, para que possa desfrutar. Agir como filho de Deus. Agora tem Deus como Pai. Então vamos conhecer esse Pai maravilhoso. Agora tem o Espírito Santo. E como essa comunhão com o Espírito Santo, vamos aprender na palavra. Vamos ao conselho que Davi deu para Salomão. Você está pertinho. Volta aí 2 páginas e encontre o capítulo 28, versículo 9. É o 9 e o 10, bem devagarinho. Primeiro livro de Crônicas, você volta 2 páginas e encontra primeiro livro de Crônicas, capítulo 28, versículo 9. O conselho que Davi deu a Salomão, que no início do seu reino se esforçou bastante. Então vamos juntos. O que Davi disse para o filho? E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o com um coração perfeito, com uma alma voluntária,
porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti, porém se o deixares, rejeitar-te-á. Dá uma paradinha, depois a gente vai no 10. Olha que coisa interessante. Davi podia pensar, bom, Salomão me acompanhou, então ele sabe o que é um reino, ele sabe as responsabilidades de sentar nessa cadeira, ele sabe que esse reino é de Deus, ou seja, é sobre o povo de Israel, né? Todo ser humano foi criado por Deus, criatura de Deus. Então, né, como um chefe de família, uma mãe de família, como vai lidar com aquelas pessoas? Se recebeu de Jesus o poder, se recebeu do céu, né, esse poder de fazer as coisas acontecerem, de mover o mundo espiritual. Então Davi disse para o Salomão, primeira coisa, nós vamos, a princípio, são 5 coisas aqui que nós vamos ver, 5, tá? Vamos aproveitar e ler o versículo 10. Olha, pois, agora, porque o Senhor te escolheu para edificares uma casa para o santuário. Esforça-te e faze a obra. Nós vamos contemplar 5 coisas. Então vamos lá. Observa o versículo 9. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai. Conhecer a Deus. Começa aqui. Há muita gente que aceita Jesus e se limita dentro do que escuta num culto, abre uma Bíblia no culto, fechou, acabou. Só vai abrir no culto seguinte. Não procura esmiuçar aquilo que ouviu. Não lê a palavra de Deus. Poderia ler um pedacinho de um salmo todo dia. Você vê o livro de Provérbios. Provérbios foi escrito por Salomão no auge da sua sabedoria. Os conselhos mais sábios, todos são sábios porque são de Deus. Mas eles se encaixam, tá, para cada momento. É muito interessante. Tem cristão que não está nem aí para isso. Um tesouro ímpar que não tem como comprar. Somente a comunhão com Deus e essa sabedoria de Deus. Mas tem gente que não se interessa. Então, o Davi disse, e tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, ou seja, não fica somente naquilo que você viu em mim, não. Conhece esse meu Deus, ou seja, até agora você recebeu através de mim, procura conhecê-lo. Davi estava se preparando porque ele estava velhinho, sabia que ia partir, ele ia para o céu, e o trono ia ficar com seu filho. Os pais preparam os filhos para vida profissional. Os pais preparam seus filhos para a vida social. Os pais preparam seus filhos muitas vezes de modo, né, técnico, físico, para tudo que precisa aqui na terra. Mas e para Deus? Isso é uma das coisas mais comuns nos nossos dias. Procura conhecer a Deus. Tenha você uma comunhão com Deus. O profeta Oséias, ele aconselha exatamente isso. Ele diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Ou seja, a luz vai ficando mais intensa à medida em que passamos a conhecer melhor a Deus. A forma, o caráter de Deus, a grandeza, o amor de Deus, a soberania de Deus. Tem cristãos que não têm respeito pela palavra. A palavra está sendo ministrada, está conversando. Está abrindo o celular. Está passando mensagem. Volta e meia a gente vê essa cena por pessoas despreparadas que entram nas igrejas e que não dão a mínima atenção à palavra. Tipo, já conheço. Isso é um erro grave, gravíssimo. O apóstolo Paulo, ele ia aos lugares, pregava a palavra, levantava um povo para Cristo, depois escrevia as cartas
para ensinar aquele povo, doutrinar, amadurecer, para que eles tivessem uma comunhão com Deus mais profunda, pessoal. E uma das coisas que Paulo disse foi que ninguém se cansasse nem enjoasse de ouvir as mesmas coisas. Mas hoje a gente está vivendo em tempo de tantas novidades e tão aceleradas que as pessoas enjoam das coisas rapidamente. Você vê que pessoas enjoam das igrejas, enjoam da pregação ou do pregador, da forma, da voz, enfim. Assim também estão os casamentos. Você vê que o índice de separações e divórcios, principalmente divórcio, tem crescido alarmantemente. Por que isso? Porque a pessoa enjoou uma da outra, cansou ou não suporta mais, porque não quer. É uma realidade. A pessoa olha no espelho e tem a mesma cara. Ela escuta o seu nome a vida toda, mas não enxerga que Deus tem prazer em muitas mesmas coisas. Buscar a Deus, mas vamos em frente. Conhece o Deus de teu pai. Então a primeira coisa é procurar conhecer a Deus. Como eu posso conhecer melhor a Deus? Na palavra e buscando o Espírito de Deus na oração, na adoração. Há experiências que o cristão só vai ter se ele crescer no entendimento orando. Ouvindo a palavra, lendo com o coração aberto, a palavra vai iluminar. E vai iluminar mais. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai. Primeira coisa, então, conhecer. Segunda, e serve-o com um coração perfeito e uma alma voluntária. Servir. Eita, agora pegou. Tá chovendo, vou ao culto nada, tá chovendo. É de papel, né? Tem cristão que é de açúcar. Bota debaixo da torneira e desmancha. Tem cristão que é de papel. Molhou, rasga. Agora é interessante que para o trabalho vai na chuva. Para o trabalho vai. Por que as pessoas dão mais valor às coisas materiais do que às espirituais? Porque é necessário. A salvação eterna é mais necessária. Ter o Espírito de Deus não é mais necessário. Andar grudadinho com Jesus não é mais necessário. Então Jesus errou quando ele disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Primeiro, as demais coisas serão acrescentadas. Serve-o. Que tem de evangélico, meu irmão, e gente que não é evangélico, então é barbaridade. Mas o que tem de cristão, eu vou dar meu dinheiro para a igreja? Imagina, está ali na palavra. Está positivado na Bíblia? Não, imagina. O apóstolo Paulo passou uma luta na cidade de Corinto. Ele tinha passado pela Macedônia e os cristãos da Macedônia prepararam a sua ida lá, porque ele ia para pregar, ensinar, ministrar, e eles prepararam tudo para subsidiar, suprir, para que ele pudesse ministrar. Quando ele chega em Corinto, o apóstolo Paulo se queixa e diz: os macedônios da sua pobreza tiraram, investiram. E Corinto, na época, era como uma metrópole. Ele disse: vocês se propuseram. Aí é quando ele explana, o apóstolo Paulo explana e diz que o dinheiro diante de Deus, lançado nas coisas de Deus, são sementes. Imagina quem quer ouvir isso. Somos atacados, mas muito atacados, irmãos. Quando se fala em dinheiro, tem gente que pula, grita, misericórdia. Por quê? Porque não quer mandamento. O que acontece? Não serve a Deus. Não, nessa parte eu não vou servir, imagina. Deixa eu mostrar para vocês. Marca aqui, você está em 1 Crônicas, capítulo 28. Marca aqui. Vai comigo em Lucas, capítulo 8. Lucas, capítulo 8. Vai comigo em Lucas, capítulo 8. Eu queria ouvir todos vocês junto comigo, lendo o título do capítulo 8 de Lucas. Quem lê comigo? As mulheres que serviam a Jesus com os seus bens. Caramba, a gente escuta. O que soltam a língua em cima da gente não é brincadeira. Esses pastores, essas igrejas evangélicas, essas igrejas crentes. E no meio do corpo de Cristo. Não é bem assim, não é bem assim. Jesus nunca falou em dinheiro.
Interessante, elas serviam a Jesus com os seus bens. Por que será que eram as mulheres? Por que será? Eu fico pensando. Mas vamos lá. Lê comigo. E aconteceu depois disso, que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam. Então elas serviam com bens. Como é que Jesus não aceitava dinheiro? Como ele ia sustentar o ministério dele? Ele era Deus, se fez homem, mas ele está na condição física. Ele vai nas cidades para pregar. Não tem que ter um lugar para pousar. Naquele tempo havia hospedarias. Lugar de hospedagem, os lugares mais baratos e mais simples. Mas sabe o que acontece, irmãos? Acontece exatamente da mesma forma que quando Jesus nasceu menino. Era tempo de recenseamento. Todas as hospedarias estavam ocupadas, lotadas. Só sobrou um lugar para Maria dar à luz ao seu filho, o Filho de Deus, o menino Jesus. Onde foi? Numa estrebaria, num curral, fedendo a esterco de bicho, impregnado de bactérias, lugar sujo. Foi o que sobrou para Jesus. Você acha que foi por acaso? Foi não. Deus sabia, para dizer exatamente: é assim que recebe o meu filho na terra. Na boca de muita gente, igreja evangélica é tratada como lixo. Pastores como escória. Se falamos em dízimos e ofertas, então, misericórdia. Falta temor a Deus. Por quê? Porque não querem servir. É fácil abrir a boca e dizer: eu amo a Deus, eu adoro a Jesus, eu oro muito, eu louvo. Parece um frigorífico ambulante. Carne, só pensa na carne. Poucos se importam com o reino de Cristo aqui na terra. Vamos à realidade. Está bem claro. Evangelho, Novo Testamento. Isso aqui é pouco. Então vamos em João capítulo 4. Está pertinho, vai. Evangelho de João capítulo 4. No capítulo 4, o título fala da mulher de Samaria. Mas é interessante que Jesus está conversando com ela e os discípulos haviam saído. O que será que eles foram fazer e deixaram Jesus ali sozinho naquela situação, meu Deus? Versículo 8, vai. Quem lê comigo? Vai em voz alta. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Eles tinham que comer. Amém, igreja? Não precisa de igreja. Se prega em qualquer lugar, se prega na rua, se prega na casa. É mesmo. Faz um trabalho de libertação na rua, para ver se rapidinho não chamam a polícia para você. Eu estava em São Paulo, Praça da Sé, 30 e poucos anos, ministrando culto na rua, na Praça da Sé, juntamente com os pastores de lá, da época, São Paulo. Estávamos pregando a palavra para os transeuntes. E aí as pessoas passavam. E algumas paravam. E quando se começava a pregar a palavra, algumas manifestavam demônios.
E a gente partia para cima para expulsar os espíritos malignos. Tinha quem gritasse com a gente: para de gritar com ela. A gente dizendo assim: espírito mau, sai desse corpo, em nome de Jesus. Para de gritar com ela. Passei por isso. Um grupinho chamou a polícia. Disse que a gente estava tumultuando a rua. Porque nós estávamos ali ensinando o povo que estava ouvindo a palavra viva de Deus Jesus. E onde Jesus está, o demônio não aguenta. Os demônios manifestavam, expulsavam os demônios. E para expulsar, você não vai: demônio, por favor, sai desse corpo. Jesus mandou expulsar, ou seja, passe para fora, some aí, vamos embora, sai, em nome de Jesus. Está gritando com ela. Chamaram a polícia. Chamaram a polícia. Os discípulos foram comprar o quê? Então, quem serve a Jesus serve de diversas formas. E serve com bem, sim. Voltando lá, para a gente concluir, são 5 coisas que Davi falou com Salomão. A primeira foi: conhece o Deus de teu pai. Conhecer a Deus. Segunda, serve-o com o coração. Não é um coração desse jeito, não. Está na Bíblia, né? Diz, não está na Bíblia? Não. Quando alguém com desdém fala alguma coisa, eu digo: olha, Jesus não precisa nem de mim, nem de você. Ele não precisa. Onde o senhor estava quando o senhor cria em Jesus? Claro, sou crente, sou salvo. Onde o senhor estava quando Jesus criou o sol? O senhor ajudou? E deu tudo pronto, né? Então vamos lá. Então, conhecer. Segundo, serve-o, servir. Coração perfeito e uma alma que significa que seria salvo. Está aqui um contexto, né? Serve com o coração perfeito. Ou seja, está na Bíblia: eu creio e eu pratico. Coração perfeito. Ou seja, Jesus está mandando, eu vou fazer. Coloca dentro. Olha que coisa linda. E uma alma voluntária. Vamos ao culto, fulano? Hoje é dia, não é do culto. Não sei se vou não, estou cansado. Cadê a alma voluntária? Vamos evangelizar hoje, meu irmão? E vocês param, já faço muito de cuidar da minha salvação. Tem cristão, irmãos, que não pode nem ser classificado como ovelha, porque ovelha, ela é produtiva. Ela gera ovelha. Ela produz lã, gordura. Mas, alma voluntária. Aí, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Agora vem: se o buscares, será achado de ti. Espera aí, então olha só, vamos lá. Primeiro, servir. Segundo, coração perfeito e alma voluntária. Terceiro, olha só: se o buscares, será achado de ti. Buscar. Mas eu já busquei, já encontrei Jesus, graças a Deus. O tempo do verbo não é eu busquei. É viver buscando. Então vamos buscar hoje, vamos buscar amanhã. Vamos buscar depois, cada dia é um novo dia. Mas eu não entendo assim. Tem cristão que ora uma vez na semana e diz: graças a Deus, já tenho reserva. Já dá para o gasto, ainda tem reserva. Orando um dia na semana. Não é isso que Deus fala. Vai comigo, você está aqui em 28. Você marca aqui e volta no capítulo 16. Deixa marcadinho que a gente está terminando. 1 Crônicas, capítulo 16. Palavras de Davi. Versículo 11. 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 11. O que está escrito? Buscai o Senhor e a sua força. Buscai a sua face. Quando você ora, você tem comunhão com o Espírito Santo. Quando você ouve a palavra,
você está mantendo a sua chama de fé o quê? Acesa. Você está se fortalecendo. Às vezes Deus quer falar com o cristão, irmãos, mas ele não escuta, ele não lê a Bíblia, ele não participa de cultos, mas acha que está maravilhosamente, espiritualmente muito bem. Você vê, buscar a sua face continuamente. Agora vai no Salmo 105. Salmo 105, versículo 4. Versículo 4. Quem lê comigo? Buscai ao Senhor e a sua força. Buscai a sua face. Ação contínua. Quem aqui almoça todo dia, levanta o braço e diz amém. Amém. Então você manda comida para o seu estômago todo dia? Amém. Você sabia que seu espírito é o seu estômago espiritual? De repente ele está sofrendo de inanição, está suplicando e diz, manda uma comida gostosa para cá. Jesus disse, eu sou o pão vivo, come. Deus falou com Ezequiel come esse livro. Quando você dá atenção à palavra de Deus, você recebe dentro de você, ela entra no seu coração, ela sacia, ela te anima, te levanta, te cura, te fortalece, te abençoa, te dá direção. Buscai a sua face continuamente. Poderia mostrar inúmeras partes, desnecessário. Vamos lá. Agora vamos voltar no 28, onde nós estávamos. E o versículo 10. Vai comigo. Olha, pois agora, porque o Senhor te escolheu para quê? Uma casa ao santuário. Dá uma paradinha. Primeira casa a ser edificada. Bota a mão na sua cabeça e diga, esta é a casa de Deus. Edifica essa casa. Pastor, minha casa está edificada. Olha, irmãos, às vezes tem alguma parte que está aí danificada, caindo aos pedaços. Às vezes é o coração, o próprio coração. O Davi falou com Salomão, serve com um coração perfeito. Coração é a sala de estar de Deus. De repente o coração vive magoado, revoltado, ou cheio de angústia, ou cheio de depressão. Então vamos edificar isso aí, vamos trabalhar isso. Vamos trabalhar esse coração, para que a casa esteja bem. Não há quem tenha uma saúde perfeita se está em depressão. Se vive com o coração amargurado, revoltado. Não há quem tenha uma vida livre, literalmente de exposição, se o coração está pesado, cheio de problemas. Então, aqui está o corpo. O lugar principal, que é o lugar de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, coração. Então vamos trabalhar o coração. E aí? Pois é, trabalhar o coração, edificando a casa. E para terminar, a última coisa, que ele diz aqui, esforça-te e faz a obra. Esforço e faça a obra. Faça a obra. O mal atingiu. Você já sabe que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Então vamos buscar o entendimento. Vamos fortalecer a fé para desfazer as obras do diabo. Olha quanta coisa Davi falou com Salomão. Então, eu estou assim, eu não esmiucei muito não. Nós estamos vendo 5 coisas aqui. Servir. Primeiro, procura conheça Deus. Segundo, servir. Coração perfeito e alma voluntária. Buscar continuamente. E por fim, o esforço. Esforço sim, meu irmão. Esforço para orar. Esforço para manter o coração limpinho. Esforço para manter a chama da fé acesa. Esforço para não dar brecha para o diabo. Então, 5 coisas. E glória a Deus por isso. Amém, igreja? Obrigada, Jesus.